Vamos lá, vamos para a quarta questão. Nossa quarta questão vai te trazer um caso concreto sobre o poder regulamentar. A administração pública de um determinado município editou um decreto instituindo uma obrigação aos administrados de submeterem os seus estabelecimentos comerciais e de serviços a mais um procedimento de licenciamento para funcionamento. Então, via poder regulamentar, esse município criou uma obrigação para os comerciantes, para os prestadores de serviço, tá? E aí a questão vai te perguntar o que vai acontecer com essa norma. Ela deve ser anulada, ela deve ser revogada, é obrigatório o seu cumprimento ou não é obrigatório o seu cumprimento, tá bom? Vamos lá, vamos analisar alternativa por alternativa para a gente encontrar a resposta. A letra A fala o seguinte: esta medida poderá ser anulada ou revogada pela própria administração pública ou pelo Poder Judiciário, tendo em vista que o decreto editado abordou matéria reservada à lei, excedendo o poder normativo do Executivo. Pessoal, a segunda parte aí é verdade, tá? Porque se ele criou uma obrigação via decreto e não tem fundamento legal para isso, o decreto decorre da lei, normalmente. O decreto vem para regulamentar a lei, para tornar a lei execuível. O decreto, perdão, não pode inovar no ordenamento jurídico como regra. Tem as possibilidades de decreto autônomo, mas elas são específicas na Constituição e esse caso aqui não é um deles. Então, a segunda parte até está certa. Onde está o erro da questão? O erro da questão está aqui, ó, quando ele fala que pode ser anulado ou revogado, tanto pela administração quanto pelo judiciário. Por quê? E aí eu volto a falar para você aquela questão sobre a tecnicidade dos nomes, tá? Anulação é a retirada de um ato ilegal, é um ato que contraria a lei. Enquanto a revogação é a retirada de um ato que em si é legal, porém se tornou inconveniente ou inoportuno. O poder judiciário, gente, ele não tem a competência para revogar ato administrativo, tá? Ele não revoga ato administrativo. Por quê? Porque o judiciário não invade a esfera de escolha do administrador. Se o ato é discricionário e o administrador pode escolher pela conveniência e oportunidade, ele pode entender que de um determinado momento para frente aquele ato não é mais conveniente e oportuno. E aí ele revoga, tá? O erro está em falar que tanto anulação quanto revogação são feitas pelo judiciário ou pela administração. Professor, mas o poder judiciário não pode revogar os seus próprios atos administrativos quando ele está exercendo a sua função atípica de administrar? É claro que ele pode. Só que, se o examinador quer saber essa função atípica do Poder Judiciário, ele tem que te perguntar isso textualmente, tá? Se ele não fala nada, ele está no campo da função típica do Judiciário. E a função típica do Judiciário é analisar a legalidade, é a anulação. Tá? Se o Poder Judiciário vai retirar um ato administrativo, ele vai retirar pela anulação. Letra B. Essa medida deve ser cumprida pelos administrados, porque configura regular exercício do poder regulamentar, do poder normativo, pela administração, que pode ter natureza originária quando se trata de matéria típica do poder de polícia. Errado, gente, no poder de polícia não. Eu até tenho aquelas hipóteses do artigo 84 da Constituição que autorizam decreto autônomo, inciso 6, se não me falha a memória. E lá você não vai encontrar o poder de polícia, tá? Essa inovação aqui é irregular, é um exercício irregular do poder normativo. Letra C. Essa medida pode ser sustada ou convalidada pelo legislativo, porque cabe ao Tribunal de Contas o controle dos atos praticados pelo executivo no exercício do poder normativo originário. Pessoal, virou bagunça aqui, né?
trouxe o Poder Legislativo, trouxe o Tribunal de Contas para discussão, virou bagunça, ok? Olha só, de fato, o Poder Legislativo, ele tem a atribuição constitucional de sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar. Essa regra está lá no artigo 49, inciso 5 da Constituição. Porém, a Constituição não dá a possibilidade de convalidação de atos normativos pelo Poder Legislativo, tá? E não necessariamente o Tribunal de Contas tem que participar disso. Pode participar? Até pode, mas não é uma obrigatoriedade. Lembrando, hein, aproveitando a chance, né? Tribunal de Contas chama tribunal, mas não é órgão do Poder Judiciário, tá? Ele é órgão auxiliar do Poder Legislativo. Legal? Questão de número 4, letra D. Esta medida é regular expressão do poder discricionário da administração, mas não pode haver negativa na expedição de licença ao administrado, caso ele preencha os requisitos constantes do decreto autônomo editado. Primeiro, é poder normativo ou regulamentar, não é discricionário. Segundo, que não é caso de decreto autônomo, né? Essa hipótese aqui, descrita no enunciado, não é caso de decreto autônomo. Errada também a letra D. Para fechar a letra E, gabarito da questão, essa medida pode ser questionada no Poder Judiciário, sob o fundamento de ter exorbitado os limites do Executivo ao instituir obrigações aos administrados. Perfeito, porque neste caso a Constituição não autoriza a edição de decreto autônomo. A criação então dessa nova obrigação exorbita o poder regulamentar. Quem se sente prejudicado pode ir ao judiciário buscar a anulação, porque é ilegal, a anulação deste decreto. Perfeito, gabarito letra E. Vamos para a questão